Agora com os 7 anos, né? Foi quando eu escutei meu pai, foi quando meu pai brincou comigo e disse: Vem cá, minha filha, você com 7 anos, chupando esse bico, você não fica com vergonha, não? Então eu me lembro desse período aí do bico, dos 7 anos, que tá no vídeo aí abaixo. A partir daí já começo, já me vejo minha mãe brigando comigo para que eu vá para a escola com sapatinho, uma conga azul marinho, a saia de preguinha, uma blusa branca, caderninho na mão que não tinha onde levar, ou então em um saquinho plástico, mas que eu odiava. Eu odiava ir para a escola, porque como eu já vivia com os apelidos, eu não gostava de ir para a escola porque eu me sentia aquilo que a minha irmã falava. Testa de boi, nariz amassado, o que era mais? A barriga da mãe de santo, e falava o nome dela, barriga de fulana. O que era mais que ela falava? Era a barriga da mãe de santo, cara inchada, testa de boi, nariz amassado. Então eu me sentia a pior das criaturas. Então eu não gostava muito de sair nem de ir para a escola. Minha mãe brigava muito para mim estudar. Me vejo aí agora já recebendo as surras de bainha de facão. Eu não tenho nenhuma lembrança de ver ninguém apanhando, porque as 3 mais velhas já eram adultas, né? E a maior do que eu também. Então tinha eu e a caçula. A caçula não apanhava porque ela era muito doente e era assim, ninguém podia tocar, ninguém nem tocava nela, porque era muito doente. Então era a minha irmã mais velha que cuidava dela. Então ficou eu no meio dessa situação toda aí. Volta e meia eu tava tomando uma surra. Apanhei muito de bainha de facão, muito mesmo. Eu não tenho lembrança dos demais. Nunca vi ninguém tomando uma surra de bainha de facão. Mas eu era uma atrás da outra. A bainha de facão parece que foi feita só para mim. Já ficava no telhado, na saída da porta da cozinha. E volta e meia eu tava apanhando. A bainha de facão ela era dura. Já estava já assim descosturando, né? Porque com o tempo ela ia se soltando, descosturando e era meu terror aquela bainha de facão. Então qualquer coisa de errado que acontecia, a mais velha, que me botava apelido, apontava que era eu. Depois passou a caçula, cresceu e passou a jogar para mim a culpa nas coisas e tome-lhe porrada. Eu era de um jeito que minha mãe, ela se escondia atrás da porta para me bater. Quando eu pensava que ela tinha esquecido, ela estava escondida e me pegava. Então eu apanhei muito mesmo de bainha de facão, ficava toda marcada. E o pé de guerra com a irmã mais velha do que eu. Então eu fui crescendo, ia estudar pulso, não suportava. Comecei a ficar rebelde, comecei a desobedecer, comecei a não querer estudar, passei a não ter ânimo para fazer, não queria fazer as coisas para aprender. Minha mãe corria atrás da gente porque ela tinha uma tese com ela, que ela não aprendeu a fazer um O com o copo com a boca do copo, mas as filhas dela tinham que saber. A mais velha não aprendeu, mas a do meio, depois da mais velha, estudou até a 4ª série, ficou assim a mais esperta da família. Depois veio a que me pirraçava também, ela gostava de estudar, acho que estudou também junto com a outra, na mesma escola, não lembro. Só sei dizer que no meu período era eu e a caçula. Então eu não queria estudar. Tinha muita raiva, tinha muita preguiça de estudar. Aí depois a caçula passou já me chamando, bora nega pra escola, bora nega pra escola.
e a gente ia. Então começou um período aí agora de muita fome. Aí agora já me vejo passando fome. Deveria ter 8 para 9 anos. Fome, 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 não tinha nada para comer, não tinha nada para comer. Meu pai se picava para o sul da Bahia, que era onde tinha trabalho. Ele era carpinteiro, pedreiro e agricultor. Então ele ia tomar conta das fazendas pelos interiores do estado e demorava de voltar. Então ficava minha mãe com a carga das filhas. Ali aquela mulher ralou. Aquela mulher lutou. Lutou pelos meus estudos, lutou pela vida da caçula, que não tinha remédio que desse jeito, não tinha cura para ela. Era a mais velha que já ficava já praticamente decretado para tomar conta dela, e a outra, depois da mais velha, cuidava mais de mim, porque era assim, né? As mães iam parindo e deixando os mais velhos para tomar conta. Então, ficava a mais velha responsável pela caçula, que estava muito doente. Eu já estava crescidinha, então a outra tomava conta. Então, eu fiquei grudada com ela até mais ou menos uns 10, 12 anos de idade, com essa irmã. Então, era grudada, era unha e carne com ela. E a caçula era a mais velha. Então, a do meio, no caso, ela era sempre bem de saúde, sabe? Era do tipo que ninguém mandava ela fazer uma coisa, se ela não quisesse, ela não fazia. Tinha algo também de errado com ela, que ela tinha um negócio que ficava balançando a cabeça o tempo todo numa cama, que ninguém sabia o que era. Ela ficava mexendo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e aquilo ali era um negócio que ela cresceu com aquilo. Eu vi, tenho lembrança disso, que ninguém sabe o que foi. Na adolescência, isso ela deveria ter seus 15 para 18 anos, não tenho lembrança. Mas ela era jovem. E ela era uma pessoa assim que ficava mais. Ninguém mexia muito com ela, não, porque já sabia que se falasse uma coisa para ela fazer, ela não queria fazer e não fazia, acabou. Mas eu apanhava. Se eu dissesse que não ia fazer, eu apanhava. Então eu cresci ajudando o pai. Meu pai fazia uns trabalhos de cavar buracos para fazer cerca e era eu e a mais velha que eu, que a gente volta e saía atrás com um canequinho feito do coco partido no meio, e a gente tirava a terra, ficava de joelho tirando a terra. Então era o que a gente fazia para ajudar o pai. Também me vejo amassando um tal de barro, que é o que fazia antigamente. Fazia o barro, as crianças pisavam, amassavam para poder o pai fazer os adobos, que os adobos eram feitos em uma caixinha, que chama adobo de barro. As casas do interior são feitas, as que existem até hoje, a maioria é feita com adubo de barro. E eu amassava aquele barro. Acho que é por isso que eu fiquei com meu pé chato, que eu vivia amassando aquele barro com o pé. Meu pai botava para amassar o pé com barro, ou aliás, barro com o pé. E a gente ajudava ele, era serviço de pedreiro, coisa que era dos meninos, não tinha menina, era as meninas que fazia. Outra coisa que eu tenho lembrança era um tal de fazer recosto em jegue. E aí é por isso que eu tenho o nome de, como é, não sei o que fala aí, de escorar jegue, alguma coisa assim, porque eu sou pequena. Acho que eu não cresci porque eu fiquei escorando jacá no jegue, botava os jacás no jegue, e uma pessoa, enquanto não trazia o outro jacá, tinha que alguém ficar embaixo do jacá suspendendo para poder outra pessoa trazer e colocar do outro lado do jumento. E eu fiquei nessa cena. E eu me escorava muito para aquele jacá cheio de mandioca não cair em cima de mim. Eu tinha o que lá já para os seus 9, 10 anos, e era muita força que eu fazia. Eu queria mostrar para meu pai que eu aguentava aquele peso todo. E aquilo, eu me lembro que eu me desenvolvi um caroço de uma espécie de hérnia que existe até hoje, mas que já foi feito em exame, não existe hérnia, é apenas um cúmulo de gordura em local na região do abdômen, que às vezes me incomodava muito quando eu era criança.
quando meu pai me carregava no cavalo, que ficava chocalhando minha barriga, então eu sentia muita dor com aquela espécie de ar subindo e descendo no meu estômago, porque eu fazia muita força em fazer costal de jegue, aqueles jacá cheio de mandioca, de milho, enfim, era eu que fazia. Minha outra irmã mais velha não fazia nem a pau, sobrava para mim. Porque as mais velhas ia fazer a parte mais difícil, tipo arrancar as mandioca, quebrar as mandioca, que eu não sabia. Quando ia quebrar mandioca, quebrava a mandioca mesmo, em vez de quebrar a raiz, quebrava a mandioca no meio, meu pai me deixava. Então eu tinha que auxiliar nessas outras coisas. Carregar água na cabeça, 20 litros de água na cabeça de uma criança de 10 anos de idade. Eu fazia. Então eu cresci aí nesse apanha-apanha, nesse período. Aprendi a fazer esteira, acho que eu tinha 8 anos também, já para 9 anos. E eu fui crescendo nessa situação, subi ao morro para ajudar a arrancar palha, tal. Tenho uma lembrança também que minha mãe me acordava cedo para tomar leite no curral, meu pai mandava me chamar. Aí hoje eu sei que era porque eu mamava até os 3 anos, mamei até os 3 anos de idade, e eles então me alimentaram com leite de gado no curral, cedo. E eu tomava aqueles canecos cheios de leite, mais ou menos meio litro. Ficava com a boca cheia de espuma, o leite quente da hora. Eu gostava daquilo. Então minha mãe me chamava para tomar aquele leite. E hoje eu entendo porque me acordava para tomar aquele leite. A pequena acho que não ia, que acho que ela não gostava não. O negócio era eu. Ora, nega, levanta, teu pai tá chamando para tomar o leite. E lá vai eu tomar aquele leite quente, do leite do peito da vaca. Tenho essa lembrança em mim, né? A outra lembrança também que eu carrego é que eu levantava muito cedo, tipo 5 horas da manhã, que era o horário que os tal dos farrachos, os pássaros iam para a plantação arrancar tudo que era plantado, eles iam arrancar tudo. Então as crianças tinham que levantar cedo no orvalho, o que tivesse, com as pernas desprotegidas. Eu sentia muita coceira nas pernas, porque eu tinha que entrar naqueles matos, bater no tal de uma latinha, gritar no show passarinho para poder espantar os pássaros da plantação. E isso eu tinha que fazer até os milhos crescerem, já para que não desse mais para os pássaros arrancar as sementes de dentro da terra, que eles iam, quando as pessoas plantavam, eles iam para as terras, cavavam, ou então quando começava a apontar quando a semente começava a formar aquele joelhozinho para sair da terra, era ali que era o desastre. E a gente tinha que ir para poder impedir os passarinhos arrancar os milho, arrancar o feijão, sei lá o que. Era um terror, eu não gostava daquilo. Acordava de manhã cedo com sono. E para aquele orvalho, eu olhava minhas pernas todas. Tenho essa lembrança aí também. E depois agora já me vejo já carregando já fecho de lenha, já ia crescendo, já comecei a lavar prato, minhas irmãs brigavam porque eu queria brincar só de boneca. Tem uma pedra no interior que era assim meu chamego de eu olhar essa pedra quando eu ia lá, que infelizmente o morro foi cercado. Na minha fase adulta deixei de ter acesso ao morro, mas existia um lugar lá que eu chamava pedra, que eu limpava todo e dizia que era meu fogão a gás. Que era o sonho de ter o fogão a gás, que eu nem sabia o que era um fogão a gás, mas já ouvia falar o fogão a gás. Então eu ia para aquele pé de árvore, onde tinha aquela pedra que cercava aquelas árvores, e eu brincava. Então era a minha pedra ali. Quando eu sumia, minha mãe já sabia onde eu estava. E também brincava muito com espiga de milho, que eram as minhas bonecas. As bonecas de milho, minha mãe deixava eu brincar, penteava aqueles cabelos loiros, bonitos, penteava com muito cuidado. Então eu brincava muito, eu queria muito brincar, eu gostava muito de brincar, brincava sozinha. Tinha as bonecas, fazia de tudo boneca, eu era muito assim cuidadosa e queria fazer as roupinhas de boneca que eu via minha mãe costurar, e eu comecei a ver aquilo e fazia as roupinhas na mão.
Então foi essa parte da infância boa que eu tive, mas era ruim na hora que minha mãe mandava desfazer a casa da boneca, minhas irmãs que queriam ver a casa arrumada, mandava desarrumar tudo, eu não gostava daquilo. Então, crescendo aí, fazendo esteira, o quê? E grudada com a irmã do meio, não, a segunda irmã, grudada. Onde ela ia me levava, era ela que eu depois comecei a ver que era ela que cuidava de mim, onde ela ia eu estava atrás. Aos 10 anos de idade, quando a gente não tinha mais, foi aí que eu acompanhei a parte da fome. Era às vezes um ovo de galinha, eu já vi, me lembro de que minha mãe dividia um ovo de galinha cozido, eu já estava maiorzinha aí, né? Era um ovo de galinha cozido, bebia a água daquela, em uma lata de doce que era como é que fala? De ferro, de frande, antigamente chamava de frande. E lata, né? Lata mesmo. E aí a gente tomava aquele caldo de ovo cozido com cebolinha cortada, hortelã e sal. Eu e a minha irmã que brigava, que ficava me pirraçando. E a parte que dava para guardar para a pequena, tudo tinha que ser para ela, que era doente. O peito da galinha tinha que ficar para ela. A carne, quando minha mãe comprava uma carnezinha, tinha que ser só para ela. Feito com escaldado, a carne assada, pisada, para ela comer no escaldado. Era a única coisa que ela podia comer. E eu via aquela coisa dela cuidar da pequena, doente, e eu me lembro que eu colocava meus cotovelos na mesa e ficava vendo ela comendo a carne escaldada que eu não podia comer. E eu ficava com muita vontade de comer aquela carne e eu não comia. Então acho que foi aí que eu comecei a criar a depressão. Então a parte do choro começa aqui, que eu tive o problema da mãe de santo de bater minha cabeça, que tá nos vídeos abaixo. E dali, agora já não, que eu comecei a ter crise de choro. Chorava sem parar. Tudo era choro de me jogar no chão, era choro de fazer birra, era choro para tudo. E aí comecei a desenvolver o quê? Eu me vejo hoje, me vejo as imagens hoje indo para as festas que tinha no interior, as rezas, noite de reza. Cada mês, cada uma data era uma reza na casa de alguém. E quando as rezadeiras abriam os louvores, as rezas para começar, os ofícios, as ladainhas, eu abria a boca. E eu fiquei com essas crises por muitos anos. Choro, muito choro, muito choro, muito choro. Eu chorava muito sem entender o que era. E quando eu chegava nessas rezas, eu já imaginava, porque eu ia chorar. E eu tenho uma lembrança que a minha irmã, que cuidava de mim, dizia: o que é que tu tem, né? Tu só olha com essa boca aberta chorando. Tenho essa lembrança. Eu não sabia explicar o que era, eu queria chorar. As rezadeiras estavam lá entoando os cantos, eu queria chorar. Chorava. Era uma coisa muito triste. E eu fui crescendo com esse problema de chorar. E assim foi, né?